Vamos estudar a trigonometria nos triângulos. Iremos iniciar a aula vendo as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, aplicada no triângulo retângulo. Em seguida, deduziremos a fórmula da lei dos senos e da lei dos cossenos. Faremos várias aplicações na mecânica. Como exemplo, iremos calcular a inclinação da espera, um carrinho que serve de base ao porta-ferramenta, quando utilizamos um torno convencional para fazer um torneamento cônico externo. Veremos também como fazer a decomposição de forças, além de resolver um problema para determinar as forças de tração nos cabos que vai sustentar um cilindro de massa de 200 kg. Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta para falar um pouquinho da trigonometria no triângulo retângulo. Temos aqui um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, cujo lado oposto é conhecido como hipotenusa. Então, esse triângulo possui os lados A, B e C, onde A é a hipotenusa e B e C, os lados menores, são os catetos. Vamos colocar aqui duas letras gregas, alfa e beta, para representar os ângulos desse triângulo. Normalmente, quando a gente tem dois lados e quer descobrir um terceiro, a gente aplica o famoso teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, mas muitas vezes a gente não tem os dois lados no triângulo, temos apenas um lado e um ângulo. É aí que as razões trigonométricas nos ajudam a determinar os outros lados. Temos aí a primeira razão, conhecida como seno, vamos abreviar por sen. Seno do ângulo alfa é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Em relação a alfa, o cateto que está oposto seria B, então temos aí B sobre A, que é a hipotenusa. Essa razão, essa divisão, vai dar o valor do seno do ângulo alfa. Poderíamos também determinar o seno do ângulo beta, que agora o cateto oposto seria o lado C, e a hipotenusa continua sendo A. Então, temos aí que o seno de beta seria igual a C sobre A. Podemos aplicar agora para o conceito do cosseno, essa segunda razão trigonométrica. Observe agora que nós vamos utilizar o cateto adjacente, ok? Mas do denominador continua a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa seria dado pelo cateto adjacente, que seria aquele cateto que está junto, que está colado ao ângulo. Então, nosso cateto adjacente seria C, dividido pela hipotenusa, ok? Poderíamos determinar também o cosseno de beta, ou seja, o cateto adjacente agora está aqui, junto ao ângulo beta, seria B. Então, temos aí que o cosseno de beta seria B sobre A. Um detalhe interessante, se você observou, é que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Isso acontece sempre que dois ângulos forem complementares, ou seja, ângulos que a soma dá 90 graus. Como alfa e beta, a soma dos dois dá 90, porque em um triângulo a gente estudou que a soma de todos os ângulos internos é igual a 180, mas note que no triângulo retângulo já tem um ângulo de 90. Então, alfa mais beta seria 90 graus, logo esses ângulos são complementares. Por isso que o seno de um ângulo vai ser sempre igual ao cosseno do outro. E, por fim, temos aí a tangente, representada, abreviada aqui por TG, seria a tangente do ângulo alfa, que aí não entra a hipotenusa na fórmula. A gente poderia calcular diretamente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo alfa seria o cateto oposto, que está aqui em frente, seria o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Se fôssemos fazer para beta, a tangente de beta, o cateto oposto agora seria C e o adjacente B. Então, a tangente de beta seria C dividido por B. Vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar o que foi dito. O lado desse triângulo vale 20 centímetros, está oposto a um ângulo de 23 graus. Nós poderíamos utilizar o conceito de seno. O seno de 23 graus seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, 20 dividido por A. E aí, com esse conceito, a gente poderia determinar o valor de A. O seno de 23, ele pode ser encontrado em tabelas, que normalmente está lá no final do livro, mas atualmente é bem mais rápido você utilizar uma calculadora científica e calcular o valor do seno do ângulo. Se você utilizar só a calculadora científica,
a gente poderia determinar o valor de A multiplicando aqui meio pelos extremos, A vezes o seno de 23 igual a 20, logo A seria 20 dividido pelo seno de 23, ok? Se você olhar na sua calculadora o seno de 23 e fazer essa divisão, você pode utilizar diretamente 20 dividido pelo seno de 23 em tua calculadora e vai encontrar que o valor de A é 51,19 centímetros. Cuidado com um detalhe na calculadora, é que o ângulo ele tem que estar em graus. E grau na calculadora normalmente é o modo 1, que é o modo DEG, ok? Abreviação de grau em inglês. Vamos calcular agora o valor de C, utilizando o cosseno de 23, que é dado pelo cateto adjacente C, dividido pela hipotenusa A, que nós já temos aqui, a hipotenusa, que é 51,19. Se fizermos meio pelos extremos, o valor de C vai ser dado por 51,19 vezes o cosseno de 23. Você pode fazer isso diretamente na tua calculadora científica e vai encontrar 47,12 centímetros para o valor de C. Vamos fazer uma primeira aplicação aí voltada para a mecânica. Imagine que nós estamos aqui nesse torno convencional. Essa figura mostrada vai ser fabricada nesse torno mecânico, ok? Mas o projetista, na hora que vai fazer o desenho, ele precisa fornecer esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de ângulo alfa, que é um ângulo de inclinação do carrinho porta-ferramenta, que é conhecido como espera. Então, a gente vai determinar esse valor do ângulo aqui. Para que faça esse torneamento cônico, a gente vai sair de um diâmetro de 33 milímetros para um diâmetro de 13 milímetros. Lembrando que em desenho mecânico, as cotas são dadas em milímetro. Por isso, a gente não precisa colocar as unidades. Então, estamos deixando aí só o número. Essa letra φ, que é uma letra grega, é a representação para diâmetro. Então, temos aqui um diâmetro de 33 e um diâmetro de 13, ok? Para determinar essa inclinação alfa, a gente vai utilizar a tangente, porque a tangente do ângulo alfa seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Observe que B e C são facilmente calculados pela figura. O valor de B, que é essa altura do triângulo, note se você diminui 33 menos 13, você vai encontrar um valor. Mas esse valor está dividido em duas catetos aqui, em duas partes. Então, se a gente subtrai e divide por 2, nós vamos estar encontrando essa altura aqui, esse valor de B, ok? Seria esse valor de B aqui na peça. E o valor de C, você pode fazer aqui, subtrair 35 menos 14, seria o comprimento dessa parte cônica aqui, ok? Que daria 21. Se a gente faz a tangente de alfa, que seria o cateto oposto 10 pelo cateto adjacente, se você realizar essa divisão, vai ver que tangente de alfa é igual a 0,47619. Então, a gente precisa agora descobrir qual o ângulo alfa cuja tangente é esse valor. Na calculadora tem uma função tangente a menos 1, que você pode calcular o valor do inverso da tangente, ou seja, qual o ângulo cuja tangente é 0,47619, também conhecida como arco tangente. Se você utilizar essa função, vai encontrar um valor de alfa de 25,46 graus. Esse valor de alfa seria o valor da inclinação do carrinho porta-ferramenta lá no torno para fazer a fabricação desse torneamento cônico dessa peça, mas aqui na questão a gente está querendo o valor de beta. Observe que alfa mais beta forma 90 graus. Então, beta seria o complemento, o que falta para 90 graus. Se você fizer essa subtração, vai encontrar um valor de beta de 64,54 graus. A trigonometria no triângulo retângulo também é bem útil na parte de mecânica estática, porque a gente pode, a partir dela, fazer a decomposição de força. Nós temos aqui uma força de 800 newtons, que forma um ângulo alfa de 42 graus. Nós podemos decompor essa força nos eixos x e y, ok? E determinar essas componentes dessa força em relação a x e em relação a y. Observe que esses eixos formam um ângulo de 90 graus,
Então, a gente pode aplicar o conceito de seno e cosseno do ângulo alfa para resolver esse problema. Quem seria o seno de alfa? Seria o cateto oposto, que é a força que está oposta. Observe que FY seria aqui o cateto oposto, dividido pela nossa hipotenusa, que é F. Se nós fizermos meio pelos extremos, quem seria o valor de FY? Seria F vezes o seno do ângulo alfa. F é a força que está inclinada vezes o seno do ângulo. Para esse caso, temos uma força de 800 newtons vezes o seno de 42 graus. Se você fizer esse produto utilizando a sua calculadora, vai encontrar que FY é aproximadamente 535,3 newtons, ok? Vamos utilizar esse mesmo procedimento a partir do cosseno de alfa, que seria o cateto adjacente a alfa agora, que é Fx, dividido pela hipotenusa, que é F. Então, nosso Fx vai ser F vezes o cosseno do ângulo alfa. Para esse caso, temos aí 800 vezes o cosseno de 42 graus, o que daria 594,5 newtons. Um detalhe importante é que você não precisa decorar que, por exemplo, FY vai usar seno e FX vai usar cosseno, porque pode ser o que seja o contrário, dependendo da posição do ângulo. O que é bem interessante para a gente é saber que a força que você quer, que está junto ao ângulo, que está adjacente, você vai pegar a força inclinada e multiplicar, no caso, pelo cosseno do ângulo. Por que cosseno? Porque Fx está adjacente ao ângulo alfa. Se você quer Fy, você vai multiplicar pelo seno, porque Fy estaria oposta ao ângulo alfa. Então, para decompor, basta pegar a força inclinada e multiplicar pelo seno ou pelo cosseno, dependendo da posição. Ok? E confirmando pelo teorema de Pitágoras, se a gente quisesse determinar a força F, que a gente já sabe que é 800, mas vamos só mostrar que a decomposição está correta, uma vez que F é a hipotenusa. Então, fazendo essas operações, você vai obter que F é aproximadamente 800. Por que vai dar aproximado? Porque lembra que nós fizemos aproximações aqui na calculadora devido ao número de casas decimais do seno e do cosseno. Mas você vai encontrar praticamente 800 newton, que é o valor aqui da nossa força. Nós vamos fazer uma aplicação da trigonometria na mecânica estática, na parte de equilíbrio. Temos aqui um cilindro de massa 200 kg e vamos querer determinar a força de tração em cada cabo. Então, temos aqui 2 cabos sustentando. Qual seria a força em cada cabo? Então, nós vamos utilizar as equações de equilíbrio da estática, mas antes, precisamos fazer a decomposição de força. Inicialmente, vamos determinar o peso desse cilindro, que é dado pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 200 quilos. Vamos utilizar a gravidade 9,81, uma vez que você está de posse aí da tua calculadora. Fazendo esse produto, temos aí que o peso desse cilindro é 1.962 newtons. Agora a gente vai mostrar um diagrama de corpo livre com o peso aqui desse cilindro, o peso apontado para baixo, que já seria a tração nesse cabo aqui, ok? Mas vamos agora representar duas forças F1 e F2. A força F1 está formando 46 graus com horizontal e a força F2, 35. Nós vamos decompor F1 em F1x e F1y. Ok? Então, vamos fazer essa decomposição e vamos decompor também F2 em F2x e F2y. F2x, como ele está adjacente ao ângulo aqui, F2x, junto ao ângulo de 35 graus, vai ser a força F2, que nós não conhecemos, vezes o cosseno desse ângulo de 35. Já F2y está oposta ao ângulo de 35, então a gente vai multiplicar pelo seno de 35 graus. Observe que é bem mais prático fazer essa decomposição diretamente usando essa regrinha prática. Já para F1x, que está adjacente ao ângulo de 46, nós vamos pegar a força inclinada e multiplicar pelo cosseno de 46 graus. Logo, F1y vai ser F1 vezes o seno de 46 graus, uma vez que ela está oposta aí a esse ângulo. Ok? Nós vamos aplicar a equação da estática, onde diz que o somatório de todas as forças na direção x é igual a zero.
Temos aqui em x uma força para a direita, F1x, menos outra força que estaria aqui para a esquerda. Vamos adotar para a esquerda como negativo. Se passarmos para o segundo membro, nós temos aí que F1x é igual a F2x. Substituindo F1x e F2x, nós vamos ter aí que F1 cosseno de 46 é igual a F2 cosseno de 35. Nós vamos determinar F1, como está multiplicando pelo cosseno de 46, esse cosseno vai passar dividindo. Se você, com o auxílio de sua calculadora, fizer essa razão, a divisão entre o cosseno de 35 e o cosseno de 46, vai encontrar aproximadamente 1,1792 vezes F2. Nós vamos utilizar aqui 4 casas decimais, ok? Para que o problema não tenha um erro muito grande. No final, a gente arredonda para uma casa só, mas durante o exercício, quanto mais casa decimal você deixar na calculadora, melhor. Nós vamos aplicar também a equação da estática em relação ao eixo Y, que também tem que ser zero, uma vez que esse cilindro está em equilíbrio. Então, somatório de todas as forças na direção y igual a zero, vamos considerar positivo para cima e negativo para baixo. Para cima, nós temos F1y e F2y, então podemos somá-la, menos o peso que está para baixo, igual a zero, ok? Substituindo F1y, que é F1 seno de 46, e F2y, que é F2 vezes o seno de 35, vamos passar logo esse peso para o segundo membro, então vai ficar positivo igual a 1962, essa soma, ok? Então temos aí um sistema de equações, nós vamos resolver essas duas equações aqui. Vamos utilizar o método da substituição, uma vez que já está isolado aqui que F1 é igual a 1,1792 vezes F2, nós vamos substituir em F1 nessa equação aqui de cima, então ficamos com 1,1792 F2 vezes o seno de 46 graus, mais, nós vamos repetir essa segunda parte aqui, F2 seno de 35 graus, igual a 1962. Fazendo esse produto de 1,1792 vezes o seno de 46 e somando com o seno de 35, ok? Nós vamos obter 1,4218 vezes F2. É como se a gente tivesse colocado F2 em evidência, igual a 1962. Como aqui está multiplicando, F2 vai ser dado pela divisão de 1962 por 1,4218. Uma vez determinado F2, basta substituir aqui nessa equação, onde F1 é igual a 1,1792 vezes o valor de F2, que encontraríamos um F1 de 1627,2 newtons. Então, é muito importante no projeto de um cabo desse determinar as forças que ele está submetido à tração, uma vez com essas forças, e dependendo do material que é esse cabo, você pode determinar, por exemplo, o diâmetro do cabo para suportar esse peso, ok? Porque dependendo do cabo, ele poderia partir e provocar um acidente. Vamos estudar agora a lei dos cossenos, vamos fazer uma dedução. A gente tem aqui um triângulo de lados A, B e C, ok? E altura H. Vamos considerar aqui que esse ângulo é alfa, vamos chamar esse ângulo de alfa, ok? Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo menor, nós temos aqui que o quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, ficaria H ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Observe que quando a gente traçou a altura, formou dois triângulos retângulos, ok? Então, esse triângulo menor e o triângulo retângulo maior, ok? Vamos isolar aqui a altura. Então, temos aqui, passando C menos M ao quadrado para o primeiro membro. Então, ficaria A ao quadrado menos C menos m ao quadrado igual a h ao quadrado, ok? Então, vamos inverter aí a posição. Isso tudo é igual a h ao quadrado. Vamos para o segundo triângulo agora. Esse triângulo maior, onde a hipotenusa é B, que está oposta aqui ao ângulo de 90. Então, B ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Vamos isolar também h.
Passando o m ao quadrado para o primeiro membro, ficamos aí com b ao quadrado menos m ao quadrado igual a altura ao quadrado. Logo, a gente pode dizer que a altura ao quadrado é essa expressão. E, por comparação, a gente pode igualar as duas alturas ao quadrado. Ou seja, esse termo tem que ser igual a esse, ok? Nós vamos resolver aqui na parte de cima. Inicialmente, fazendo esse produto notável, c menos m ao quadrado, que seria o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, somando com o quadrado do segundo termo, que é m ao quadrado. Tudo isso igual a b ao quadrado menos m ao quadrado. Nós vamos tirar aqui desse parêntese. Observe que temos um sinal de menos, então menos com mais daria menos com menos aqui seria mais, e menos com mais aqui do m ao quadrado daria menos. Ok? Então, temos aqui essa expressão, trocando os sinais. Note que a gente vai poder cancelar menos m ao quadrado com menos m ao quadrado, porque se passar aqui para o primeiro membro, iria simplificar. E aí ficamos que a ao quadrado, ok? É igual a b ao quadrado, que já está no segundo membro, mais c ao quadrado, porque o c vai passar positivo para o segundo membro, ok? Menos 2cm, que passando para o segundo membro, vai ficar negativo. Lembrando que os m ao quadrado a gente simplificou, porque dá zero. Menos 2cm. Mas se a gente faz aqui o cosseno desse ângulo alfa, nesse triângulo menor aqui, o que é que a gente tem? Que o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é m, dividido pela hipotenusa, que é b. Então, cosseno de alfa é igual a m dividido por b. Logo, m será igual a b cosseno alfa, que a gente vai substituir aqui em m. No lugar de m, vamos colocar b cosseno alfa. Então, note que ficamos com a ao quadrado igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes c, vezes m, que é b cosseno alfa. Se a gente inverte aqui, c vezes b é igual a b vezes c, vezes o cosseno do ângulo alfa. Está aí a lei dos cossenos, a gente demonstrou essa lei. Lembrando que toda vez que você quer um lado, você precisa pegar o ângulo que está oposto a esse lado. Por exemplo, a gente pegou o lado A, tem que pegar o ângulo que está oposto a esse lado A, que seria alfa. Iremos fazer uma aplicação da lei dos cossenos. Vamos determinar a intensidade da resultante dessas duas forças aqui, que atuam nessas placas, sabendo que o ângulo entre elas é 72 graus. Então, nós vamos colocar aqui no diagrama de corpo livre 9 kN uma força e 7 kN a outra. Observe que o ângulo está entre as duas. Então, pela regra do paralelogramo, a resultante entre essas duas forças nós vamos chamar de R, ok? E observe que o ângulo que está em frente à resultante não é 72, mas é o que falta para 180, seria o suplemento de 72. Ou seja, 108 graus seria o suplemento. E note que, como aqui são paralelos, se aqui é 7 kN, aqui também é 7. Obtemos um triângulo que tem 108 graus oposto à resultante que a gente quer determinar. Podemos utilizar a lei dos cossenos, que diz que o lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, 9 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados. Então, menos duas vezes 9 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que você quer encontrar, vezes o cosseno de 108 graus. Lembrando que esse cosseno vai dar um número negativo quando você tirar na calculadora, porque é um ângulo do segundo quadrante. É um ângulo que é maior que 90 graus. Então, ficamos aqui com 9 ao quadrado, 81, mais 7 ao quadrado, 49, menos 2 vezes 9 vezes 7, que daria 126, vezes o cosseno de 108, que é aproximadamente menos 0,309. Se você faz esse produto aqui com 126 e o sinal menos com menos na multiplicação vai ficar mais, você vai encontrar 168,93. Como a gente quer o valor de R, vamos tirar a raiz quadrada. Então, a resultante será aproximadamente 13 kN. Nós podemos resolver essa mesma questão utilizando o ângulo de 72 graus, que está entre as duas forças. Por isso que lá em física vocês viram que poderia utilizar a mesma lei dos cossenos, só que na hora de colocar o ângulo, você coloca o ângulo entre as duas forças.
que seria 72. Mas o detalhe está aqui no sinal. A gente troca o sinal de menos para mais da lei dos cossenos. Observe que a gente não vai alterar o resultado, porque o cosseno de 72 é um número positivo, com mais daqui ficaria positivo, que é o que aconteceu aqui, menos com menos dá mais. Então, lembre-se, se você usa um ângulo entre as forças, é com sinal de mais. Se você usa um ângulo oposto aqui ao lado, a gente usa o sinal de menos, ok? Então, se você fizer essas operações, vai encontrar o mesmo resultado, que daria a raiz quadrada de 168,93, que é igual a 13 kN. Então, está aí uma aplicação de força resultante, ou resultante das forças aplicada aí na estática. Vamos ver agora a lei dos senos, vamos deduzir a fórmula da lei dos senos. Temos aqui um triângulo de lados A, B e C, a altura do triângulo é H, e vamos colocar também os ângulos. Alfa oposto ao lado A, beta oposto ao lado B e gama oposto ao lado C, ok? O seno de beta, se a gente for tirar nesse triângulo menor aqui, seria dado pelo cateto oposto H dividido pela hipotenusa, seria A desse triângulo menor. Lembrando que a altura dividiu aqui em dois triângulos retângulos. O seno de beta. Então, se a gente multiplica meio pelos extremos, vai encontrar que H é igual a A vezes o seno de beta. Podemos fazer a mesma coisa para esse triângulo aqui maior. O seno de alfa é dado pelo cateto oposto, que é H, dividido pela nova hipotenusa aqui, que vai ser B, desse triângulo aqui, retângulo maior. Então, H sobre B. Se multiplicarmos de novo meio pelos extremos, temos que H é igual a B seno de alfa. Por comparação, H é igual a H, então a gente pode dizer que A seno de beta é igual a B seno de alfa, ok? Ou B seno de alfa igual a A seno de beta, que a gente pode transformar numa proporção. A está para o seno do ângulo oposto, que é alfa, assim como B está para o seno do ângulo oposto, que é beta. Se você multiplicar, não vai alterar essa relação, ok? E a gente pode expandir ainda e dizer que o lado C estaria para o seno de gama, que é o seno que está oposto ao lado C. Se você fizesse esse mesmo princípio aqui que a gente fez, de calcular as alturas do triângulo, baseada em outra altura, lembrando que a gente viu que o triângulo tem 3 alturas, o que é que aconteceria? Você encontrar essa outra relação aqui, C está para o seno de gama. Então, bem simples a lei do seno, basta saber que cada lado está para o seno do ângulo oposto a este lado, ok? E, por fim, temos aí a lei das tangentes, que é uma lei que não é muito usada, porque tanto a lei do seno como a lei dos cossenos já supra a necessidade dela. Mas o que é que diz a lei da tangente, só a título de curiosidade? Que A mais B, se a gente somar o lado A mais o lado B, está para o próprio lado A menos o lado B, ou seja, essa razão, assim como a tangente de alfa mais beta sobre 2, então a gente tira uma média aritmética aí, entre os ângulos opostos aos lados A e B, está para a tangente, agora a gente subtrai, alfa menos beta sobre 2. Nesse mesmo princípio, a gente pode dizer que o lado A mais o lado C está para o lado A menos o lado C, assim como as tangentes aqui, essa razão, de alfa mais gama sobre 2, dividido pela tangente de alfa menos gama sobre 2. Lembrando que alfa e gama estariam opostos ao lado. Ou seja, esses ângulos estão opostos tanto ao lado A como ao lado C. E, por fim, temos essa relação que B mais C está para B menos C, assim como a tangente de beta mais gama sobre 2 está para a tangente de beta menos gama sobre 2. Porque beta está oposta ao lado B e gama oposto ao lado C. Mostramos aí a lei das tangentes, que é válida apenas para triângulos escalenos, que não sejam retângulos, ok? Então, esses triângulos escalenos, eles não podem ser retângulos, mas dificilmente vamos utilizar a lei das tangentes, uma vez que a lei do seno e lei dos cossenos já supre a necessidade aí de cálculo. Vamos fazer um exercício, uma aplicação, utilizando a lei dos senos. Temos aqui um automóvel que está sendo rebocado por 2 cabos, cujas forças são FB e FC, que estão formando com o eixo X aqui na horizontal 40 graus e 47 graus, respectivamente. A força resultante aqui na horizontal foi dada, é 1.050 newtons,
nós queremos determinar o valor de FB e o valor de FC, ok? Então, nós vamos utilizar a regra do paralelogramo. Temos aqui 1050 na horizontal, que é a força resultante, e formamos aqui um triângulo. Como é paralelo, esses dois lados, então aqui também seria FC. Então, temos aí um triângulo de lados FB, FC e 1050, ok? Note que os ângulos entre FB e a horizontal foi dado de 40, mas esse ângulo de 47 aqui é o mesmo ângulo desse triângulo aqui, porque são altérrios internos. Então, observe que aqui é 47 e o outro ângulo que falta é a soma dos dois, a gente vai ver o que falta para 180. Então, daria 40 mais 47, 87, para 180 falta 93 graus. Então, temos aqui o outro ângulo do triângulo, temos aqui três ângulos, um lado e queremos determinar os outros dois lados. Então, vamos utilizar a lei dos senos, que diz que cada lado, por exemplo, aqui 1050, está para o seno do ângulo oposto, assim como FC está para o seno de 40 graus, assim como FB está para o seno de 47 graus, ok? Então, temos aqui essas relações. A gente vai pegar 2 a 2. Não adianta pegar, por exemplo, essa aqui, que vai ficar em função de FB e FC. É melhor pegar com uma que a gente já tem a força conhecida. Então, vamos pegar a primeira aqui. 1050 está para o seno de 93, assim como FC está para o seno de 40. Vamos fazer meio pelos extremos. Então, fica aí FC vezes o seno de 93 igual a 1050 vezes o seno de 40. Como vai estar multiplicando por seno de 93, ele vai passar dividindo aqui. Então, aí a gente já determina o valor de FC. Com a ajuda da sua calculadora, você vai encontrar aí 675,9 newtons. O mesmo procedimento vai ser aplicado, só que agora para força B dividido pelo seno de 47 graus, ok? Se você fizer essa operação, 1050 vezes o seno de 47 graus, dividido pelo seno de 93, vamos encontrar aí uma força B de 769 newtons. Então, temos aí as duas forças no cabo para fazer o reboque desse carro, e aí você vai escolher cabos realmente que suportem essa carga, ok? Senão pode romper e provocar um acidente. Por fim, a gente vai resolver aquela mesma questão do cálculo de força de cabo. Lembra para sustentar um cilindro de 200 kg, que nós resolvemos no início da aula, onde tínhamos encontrado o peso de 1962? A gente vai fazer ela de uma forma diferente, sem precisar decompor as forças, utilizando a lei dos senos. Observe que quando a gente coloca F1 e F2, aqui no diagrama de corpo livre, observe aqui que essa força F2 é a mesma que está aqui nesse triângulo F2, e F1 seria a mesma que está aqui, porque são paralelos. E P seria a resultante aqui para baixo, que está oposta aqui, um ângulo θ, ok? Mas note que nós temos os ângulos. Aqui é um ângulo de 46 graus, então alfa é o que falta para 90, porque esses dois lados formam 90 graus entre si. Então, alfa seria 90 menos 46, que daria 44, ok? Beta seria esse ângulo aqui, que é o complemento de 35, que falta para 90, que daria 55. Então, o valor de beta é igual a esse ângulo aqui, que é igual a 55 graus. E θ a gente pode calcular como sendo a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se a gente soma 55 mais 44, daria 99. Então, para 180, falta 81 graus, que seria o nosso valor de θ. E agora a gente pode aplicar a lei dos senos, que cada lado está para o seno do ângulo oposto. Então, a força F1 estaria para o seno de beta, assim como a força F2 está para o seno de alfa, assim como o peso estaria para o seno de θ, ok? Observe que o peso a gente já tem, então podemos substituir o peso e o valor dos senos aqui, 55, 44 e 81. Você pode utilizar sua calculadora para saber. Vamos pegar aqui F1 com esse termo aqui que já é conhecido, essa constante, fazendo meio pelos extremos, vamos multiplicar aí o seno de 55 vezes 1962,
e dividir pelo seno de 81 graus. Se você fizer essas operações, vai encontrar uma força 1 de 1.627,2. Para o segundo caso, a gente vai aplicar também aqui, pegar essa segunda parte, ok? E vamos determinar F2, que seria dado por esse produto, dividido pelo seno de 81. Se você fizer essas contas, vai dar aí 1.379,9 newtons. Observe que deram os mesmos valores do que nós encontramos fazendo a decomposição. Então, dependendo da questão, é mais fácil utilizar a lei dos senos para determinar a força de um sistema em equilíbrio, ok? Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou tua atenção sobre a trigonometria nos triângulos. Aproveita e deixa uma dúvida, aplicação ou curiosidade sobre este assunto. Eu vou encerrar citando o livro de Deuteronômio 5,16, que diz: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra, a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.